Minha primeira afirmação é: não precisamos do feminismo para combater de forma justa a violência contra as mulheres. Eu acredito que realmente existem muitos livros e muitas autoras feministas que falam sobre violência e até militantes que sinceramente acreditam que o feminismo serve para combater a violência contra as mulheres. Mas as próprias feministas, dissidentes ou pós-feministas, já apontam os problemas e as contradições do movimento com relação a isso. Eva Solberg, por exemplo, que é uma política sueca, fala que as feministas são desonestas a tratar do tema da violência. Camille Paglia, lésbica, feminista, também diz que elas excluem e tratam de maneira enviesada esse assunto. Bell Hooks, uma das feministas mais importantes, aponta que o feminismo esqueceu que a violência também acontece contra homens, contra crianças, e muitas outras escritoras feministas também falaram sobre isso. Acredito também que ninguém precisa ser feminista para combater a violência contra a mulher, ou o abuso, ou o estupro, ou a violência doméstica. Essa é uma questão de humanidade, de civilidade e, principalmente, é uma questão cristã. Olá, tudo bem? Oi, Ana, prazer. Prazer. Sou Rebeca. Rebeca, como vai, Rebeca? Tudo bem? Ana, a primeira proposição que eu vou trazer aqui para você é baseado em uma afirmativa que você faz, que você é conservadora porque você é avessa à ideologia. E aqui eu venho trazer um contraponto de um filósofo francês chamado Michel Pechet, de análise do discurso, que ele diz que a ideologia ela se concretiza no sujeito através do discurso. Então, não existe discurso neutro. A própria religião, você se diz uma mulher cristã, a própria religião já é embutida de uma ideologia. É impossível a gente ter qualquer... Eu posso ser uma mulher ateia, eu tenho uma ideologia. Eu posso ser uma mulher anarquista, eu tenho uma ideologia. Então, o sujeito, por si só, ele tem ideologia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trazer para você é: a gente tem, desde a década de 30, um avanço em várias legislações do Brasil relacionadas aos direitos das mulheres, isso você sabe. O primeiro direito que a gente teve na década de 30 foi em relação ao voto feminino, que você fala, inclusive, foi um favor dos homens para as mulheres. E quando a gente tem uma legislação sendo posta em prática, isso quer dizer que a gente tem uma grande pressão popular, um cânone social que acontece no Brasil e no mundo para que essa propositiva vire uma lei. Desculpa te interromper, mas o tema não era violência? Exatamente. Eu vou chegar lá. Okay. Bom, a gente começa com o sufrágio feminino, certo? Na década de 30. A gente tem o método contraceptivo em 62, lei do divórcio na década de 70. A gente tem igualdade formal na Constituição de 88, proteção contra a violência nos 2000, importunação sexual 2018, e você disse que nenhuma dessas causas tiveram a ver com feminismo. Aí eu te pergunto, você é uma mulher que você foi para a universidade, né, tentou fazer sua tese, mas, segundo a própria, foi perseguida. Você tem um emprego, você tem um cargo público de poder. Você é realmente uma mulher antifeminista? De que feminismo estamos falando? Porque o feminismo, na essência, tirando as vertentes, porque a diversidade dentro da própria ideologia a gente tem várias. Dentro do cristianismo a gente tem diversas. Dentro do feminismo a gente tem diversas. Mas a essência do cristianismo é uma, para todos, eu acredito, e a essência do feminismo é a mesma para todas, que é acesso das mulheres à sociedade. Porque as mulheres antifeministas que eu conheço, que eu tenho na minha família, inclusive, elas estão dentro da cozinha trabalhando e elas estão achando ótimo isso. Você acha que eu devia estar na cozinha, é isso? De forma alguma, porque eu sou feminista. Mas o que é que você acha disso, então? Tá, eu vou continuar no tema violência, esse é o nosso tema. Você Sim. quer voltar para esse tema? Eu estou falando de violência moral e física, estou falando das duas. Tá, eu vou responder todos os teus questionamentos aqui, que vai desde o conceito de ideologia até a universidade, trabalho, educação, cargo público. Tudo isso, tá? É isso que nós vamos fazer agora. Não vamos falar sobre violência. Pode falar sobre violência, se Okay. quiser falar de ideologia, então, fale. Vamos tópico por tópico. Você falou, agora é minha vez. Bom, o conceito de ideologia, segundo o próprio Karl Marx, é um vestido de ideias. Karl Marx dizia que a verdade não existe em tese, está sempre de posse dos revolucionários. Então, quando os revolucionários são burgueses, eles detêm a verdade. Quando os revolucionários são proletários, eles detêm a verdade. E, portanto, a verdade não é objetiva. Karl Marx diz, portanto, que o objetivo de uma ideologia é modificar a realidade e não compreendê-la. Você misturou aí o conceito de ideologia com o de religião, embora realmente se pareçam muito.
Eu não disse em momento nenhum que a minha ideologia, que eu não tenho, mas que se eu tivesse, eu afirmativamente não, teria. Você disse que se você for uma pessoa conservadora, você não tem ideologia. Perfeitamente, é nisso que E eu é acredito. exatamente o que você está falando. Karl Marx está certo quando ele diz que a gente se veste de ideologia. Perfeito. Não tem como o sujeito não se vestir de nenhuma ideologia. Tem sim, mas olha só a diferença do que você afirmou para o que eu afirmei. Você disse que eu afirmei que não tenho ideologia e que, portanto, não é possível ser neutro. Você usou um outro pensador. Mas eu não disse que eu era neutra. Eu sou cristã, de direita, não sou neutra, sou conservadora. Existe uma diferença muito grande entre ser neutra e não abraçar uma ideologia específica. Bom, nem todos os filósofos e pensadores abraçam uma ideologia específica. Eu sei que é difícil para uma pessoa de esquerda acreditar, mas existem pessoas que estão apenas querendo investigar a verdade e descobri-la, não necessariamente modificá-la. E você acha que a verdade ela não é modificada? Você acha que a gente ainda vive no tempo paleolítico? Você acha que a verdade, você acha que a gente não avança em verdade? A verdade é algo a ser descoberto. Bom, mas a gente está fugindo do tema violência, mas enfim. Certo. Vamos falar de violência, então? Bora falar de violência? Termina a gente fala da violência, certo. A verdade existe objetivamente, é nisso que eu acredito, e também os filósofos, afinal, perseguem descobrir a verdade. E é óbvio que não podemos confundir verdade com status quo. A sociedade se organiza pela cultura, pela história de uma determinada forma. Estas formas podem ser modificadas, mas a verdade é uma só. A diferença entre o ideólogo, que eu acho que você se afirma... Qual é a verdade uma só? Bom, mas aí não vamos chegar no tema da violência nunca. Posso botar esse ponto Mas para é que eu depois fiquei a gente curiosa falar para sobre... saber, porque eu estou buscando essa verdade uma só. Bom, mas vamos falar sobre violência, então. Se você está comprometida com uma ideologia, você não pode buscar... Eu preciso responder o resto das Vamos falar acusações sobre que você violência. fez. Você me mandou até para a cozinha. Vamos falar sobre... Não chamou de para a cozinha de forma alguma. Eu falei que eu tenho pessoas na minha família que são antifeministas e que elas estão na cozinha, mas você está em cargo público, de poder. Sim, isso não tem nada a ver com antifeminismo. Olá, tudo bem? Como é seu nome? Oi, Ana, tudo bem? Eu sou Isabelle Lira, sou psicóloga clínica e organizacional e faço parte da coordenação do Movimento de Mulheres Olga Benário em Pernambuco. Então, você traz que não precisamos do feminismo para combater de forma justa a violência contra as mulheres. Violência, graças a Deus, esse é o tema. Tá? A companheira trouxe aqui essa ideia de neutralidade, porque nessa afirmação ela está enrustida uma certa neutralidade. Eu não preciso disso. Quando que você tem a ciência, principalmente enquanto historiadora, que para se combater uma violência, você precisa entender qual que é a raiz dessa violência para criar políticas públicas para que essa violência seja combatida, né? Então, como que você traz essa afirmação, tendo em vista que a grande maioria das leis que a gente tem hoje, que foi uma das coisas que a companheira falou, que você fingiu não entender, né? Foram conquistadas justamente porque houve toda uma pressão social de majoritariamente teóricas, não só teóricas, mas militantes feministas, para que a gente conquistasse esses direitos. É isso? Esse é o seu ponto? Tá, pois bem. Eu fiz uma afirmação, né? Toda afirmação ela é eivada do objetivo de ser verdadeira. Então, não é uma afirmação neutra. Eu estou dizendo que é possível combater o movimento feminista e é possível, ao mesmo tempo, defender ou proteger as mulheres. Então você acha que a gente consegue combater de forma justa a violência contra as mulheres? Sem o movimento feminista, justamente porque o movimento feminista combate de forma injusta e enviesada. A sua forma justa de combater é ser contra o aborto em caso de estupro, também apoiando o Instituto do Direito dos Homens de Alexandre Paiva, que é contra a Lei Maria da Penha? Como assim? É essa forma justa? Sim, eu acho que os homens têm direitos. Você acha que não? Não tem direitos. Mas... Tem ou não tem direitos? Claro que tem direitos. Então, por que o Instituto de Direitos dos Homens não pode discutir, não pode existir? O Instituto de Direitos dos Homens existe a partir do momento que a gente abole a Lei Maria da Penha? Não, o que tem uma coisa a ver com a outra? Porque eles lutam. O evento não era sobre a abolição da lei. Bom, então mas o Alexandre Paiva, eu não sou Alexandre Paiva, eu respondo pelas minhas ideias, não pelas ideias. Palestrando lá. Evidentemente, eu acho que os homens têm direitos, sim, e eles precisam ser reconhecidos, sim, evidentemente. Eles são reconhecidos. Tá, a minha afirmação é, não precisamos do movimento feminista para combater a violência. Me explique por que nós precisamos determinantemente do movimento feminista e sem ele não haveria combate à violência. Porque a partir do feminismo a gente entende que existe um motivo para que a violência de gênero aconteça. Não é simplesmente qualquer tipo de violência. Eu fui ali e bati na minha esposa. Não é assim. Existe uma estrutura patriarcal reconhecida para que a gente crie políticas públicas para que combata essa violência específica. A gente tipifica a violência. Então, se a gente não entende que existe uma desigualdade de gênero,
né? Então, a gente não consegue combater de uma maneira justa. Não, você está dizendo que para eu defender a violência, eu preciso aderir, inclusive, Defender a violência? Para eu ser contra a violência, eu preciso, inclusive, aderir à terminologia feminista. De gênero, por exemplo. Não necessariamente, mas ser antifeminista, aí é impossível. Não é impossível. Não dá. Como assim? Olha só a sua afirmação. A sua afirmação é que as únicas que combatem a violência contra a mulher são as feministas. Então, vamos resgatar historicamente. A sua afirmativa a minha outra. afirmativa é, não é preciso o movimento feminista para combater a violência. Vamos retroagir historicamente, já que você mencionou este fato. As primeiras pessoas a combaterem, a estabelecerem critérios, por exemplo, muito superficialmente agora, de guerra justa para combater o estupro de guerra, que é uma coisa que afeta as mulheres, foram os cristãos, desde São Tomás de Aquino, passando também depois por passando também por Santo Agostinho. Nós temos outros historiadores, outros doutores da igreja que combateram isso. Nós podemos falar também sobre o estupro marital. O movimento feminista diz que foi ele quem classificou o estupro marital e ele que conseguiu combatê-lo. Mas também podemos recordar... Não necessariamente. O que aconteceu na legislação foi a inclusão do termo cônjuge como agravante. Onde é que existia no Código Penal brasileiro autorização para o marido estuprar a mulher? Mas existia. E onde é que existia autorização para o marido estuprar a mulher? Porque o movimento feminista conseguiu essa Olha, você está dizendo que toda cultura patriarcal é essencialmente violenta. Essa é uma outra afirmativa que... Mas ela é violenta. Não necessariamente. Qual que é a estrutura patriarcal que não é violenta? Porque todas as sociedades são patriarcais. Portanto, todas são violentas. Me cite uma sociedade patriarcal que não seja violenta. Me cite uma sociedade matriarcal que não seja violenta. A gente não tem sociedade Exatamente, porque não existe. E porque é impossível. Quando uma sociedade patriarcal enfraquece e se torna mais matriarcal, ela é dominada por outra mais patriarcal ainda. A única força que nós temos para proteger as mulheres e garantir o seu direito a longo prazo são outros homens dispostos a estabelecer... defender as mulheres de outros homens não faz sentido. Sim. Eu não preciso de um homem para ser tratada como gente. Essa são os a homens que garantem, nós duas. Sim, são os homens que garantem a solidez da nossa nação, são os homens que garantem que um homem praticando uma violência será punido por outro homem. O que impede um homem de praticar homicídio, de praticar feminicídio e estupro é o medo de ser punido. E em alguns os homens são os que mais violentam em todos os aspectos da nossa sociedade brasileira. E também são as maiores vítimas de violência. E contra si mesmos. Homens são contra si. Movimento feminista... E não as mulheres contra os homens. Não, as mulheres também matam homens. Olha o caso do menino Luan, assassinado por duas lésbicas. Mas não é a maioria. A maioria esmagadora são homens que violentam outros homens e que violentam mulheres. A maioria das vítimas de violência são homens. Você quer combater a violência ou não? Claro que então, sim. a maioria das vítimas são homens. Eles sim, também mas aí são você tem que separar os dados gerais dos dados tipificados. Você está querendo ignorar a desigualdade de gênero? Não faz o menor sentido. Não. Primeiro que eu rejeito essa linguagem. Desigualdade de sexo. Mas você rejeitar não significa que não exista. Não, você pode inventar o que você quiser. Não existe no seu mundo, mas no mundo real existe, Ana. Gênero não existe, é uma invenção ideológica. Gênero existe, Ana. A minha afirmação é que a violência... Sexo e gênero são coisas diferentes, do feminismo Ana. Para ser combatida. Não só a violência não precisa ser combatida somente por meios ideológicos, como também o movimento feminista faz isso de forma enviesada. Trata a violência não como um problema humano, como um problema familiar, mas trata como um problema específico de sexo. Como se os homens fossem, em essência, o problema da violência e não a humanidade. De gênero por causa de uma cultura patriarcal, Ana. Sem falar que não existe outra cultura a não ser a patriarcal. Todas que você viu que subsistiram ao longo... E é isso que a gente é contra, por isso que tem tanta gente Não será possível substituir a atual cultura patriarcal por uma matriarcal, porque antes disso os muçulmanos acabam com A gente não quer uma cultura matriarcal, a gente quer uma cultura igualitária. Bom, aonde que já aconteceu isso? Por que meios isso foi praticado? Onde que aconteceu essa sociedade igualitária? Você quer que não... Você foi votada. Sem violência, pessoal. Olá, Ana, eu sou a Rebeca. Eu trabalho com enfrentamento à violência de gênero em Campinas. E o movimento feminista, ele entende a violência como sendo estrutural. Não só a violência contra as mulheres, mas como a violência contra os homens, contra as crianças também. Então, quando nós falamos de um movimento que pensa a violência a partir dessas estruturas, a gente entende que alguns grupos são mais vulnerabilizados, da mesma forma que nós entendemos também que dentro da violência contra os homens, tem os homens que estão mais vulneráveis. Então, a gente entra aí numa perspectiva do feminismo interseccional, por exemplo, de entender as estruturas dessa violência, diferente de movimentos conservadores que trabalham para manchar a imagem de mulheres que são históricas na nossa luta, como é o que aconteceu, por exemplo, recentemente na Brasil Paralelo, onde produziram um documentário sobre a Maria da Penha, um documentário que tentava acabar com a imagem da Maria da Penha e com o que ela trouxe de tão importante para nós, que foi a legislação, a principal legislação hoje que nós temos de
proteção à vida das mulheres. Bom, pelo que me consta a respeito desse documentário, o condenado Marco Antônio Herédia cumpriu 2 anos de pena por isso, e depois ele foi reintegrado à sociedade. E pelo que eu sei, a Brasil Paralelo ouviu a versão do condenado. A esquerda defende a reintegração dos apenados na sociedade. Então, apenas deu voz para que ele pudesse explicar a sua versão, e a versão dele, pelo que consta no documentário, inclui o fato de que ele foi encontrado amarrado e baleado quando Maria da Penha também foi baleada. A versão dele também inclui argumentos de que ela, a própria Maria da Penha, voltou a morar com ele, viveu com ele, coabitou com ele mais 6 meses depois do suposto ato de violência. E a própria Maria da Penha, em um programa com o Fábio Porchat, disse que antes daquele fatídico episódio do tiro que ela levou nas costas, ela jamais tinha sido agredida por ele. Em nenhum momento, ela mesma afirma isso. Porém, contudo, respondendo à questão da violência, é verdade que o movimento feminista pressionou internacionalmente pela aprovação da lei Maria da Penha. E é verdade que precisávamos de um dispositivo a respeito disso, para discutir sobre a violência. Mas, quando nós falamos, por exemplo, sobre homicídio, estamos falando de um ser humano matar o seu semelhante. E a lei já previa também agravantes. Depois nós temos agravantes por lesão corporal, etc. O problema é que o movimento feminista, atualmente, quanto mais o tempo passa, mais se distancia da defesa das mulheres. Por exemplo, em Santa Catarina nós temos o caso da Maria Aparecida, que foi assassinada pelo seu próprio filho, Lucas Córdova. Ela morava em Balneário Rincão, seu próprio filho a matou enquanto ela dormia. Esse menino só conseguiu matar a sua mãe porque ele foi solto em audiência de custódia. Quem propôs a audiência de custódia no Brasil foi o PSOL. E quem votou para manter a audiência de custódia também foi o PSOL, junto com todas as feministas. Todo mundo sabe que as feministas estão no PSOL. Ou seja, quem defende o desencarceramento, dos criminosos para que eles voltem a cometer crimes são as feministas. Quem defendeu a audiência de custódia que soltou o Lucas Córdova, que matou sua própria mãe, foram as feministas. Só nesse dispositivo foram 810 mil soltos nos últimos anos. Esse é um dos problemas das políticas públicas do Brasil. De fato, as feministas que fizeram a essa defesa. A Lei Maria da Penha, ela é a principal e ela é muito importante para nós, é conhecida internacionalmente. Mas nesse caso existia a Lei Maria da Penha, o criminoso não cumpriu a medida protetiva, descumpriu, e um dispositivo apresentado pelas feministas fez com que ele voltasse para casa. Não é só o caso da Lei Maria da Penha onde acontecem essas questões de o agressor não cumprir a pena, né? Enfim, essa é uma das grandes críticas. Defendem que todo mundo seja desencarcerado, não só esses ao sistema público brasileiro nos dias atuais. E não só para casos de feminicídio, mas como para qualquer outro tipo de violência, a gente tem então, você concorda que temos um problema de impunidade? Sim, com certeza. E as feministas têm a ver com isso, porque elas votam a favor. Pausa. Elas votam a favor. Você foi votada. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Eu sou Carolina. Tem um ponto que eu gostaria de trazer que eu acho interessante, porque você questiona a necessidade do feminismo. A necessidade principal do feminismo hoje é combater o retrocesso. O retrocesso que vocês tentam imputar. O retrocesso de leis que já conquistamos. O retrocesso é o que vocês ditam hoje, inclusive das 3 legislações que temos que defende o aborto legal. Então, vocês hoje tentam retroceder os nossos direitos. Vocês tentam falar... Vocês conservadores. Vocês tentam falar... Que falar... direito contra a mulher que eu votei? Porque vocês tentam falar o seguinte, que temos que nos contentar, pois a lei já existe à nossa defesa, portanto... Nossa, existem muitas leis em defesa da mulher. Ué, não é o que você fala, que estamos em vantagem? Leis, sim. Isso, aí você fala que temos que nos contentar, portanto, o movimento... As leis a favor da mulher são extremamente injustas no Brasil hoje, porque elas penalizam apenas um lado. Por exemplo, notificação... Por exemplo, olha a quantidade de leis que nós temos no Brasil. Por exemplo, a lei contra stalking. Ela se aplica somente à mulher. Tem um agravante se você praticar stalking contra a mulher. O protocolo não é não, só se aplica também porque a mulheres. Porque há um incentivo a isso dentro da nossa cultura misógina e machista. Não, pois é, existe crime de machismo online e não existe crime de misandria online. Como é que você pode explicar um negócio desse? A legislação do Brasil já defende a mulher vastamente. E aí você fala que temos que nos contentar. Não sou contra a revogação das leis que defendem a mulher. O movimento tem que deixar de existir, sendo que temos que gritar contra o seu retrocesso. Não, você acha que você acusou o conservadorismo de ser a favor do retrocesso. Só que sim, quem retrocedeu as leis da violência contra a mulher foram as feministas. Em 2009, um deputado do PT, com apoio das feministas, aprovou a Lei 12.015, que diminuiu a pena do estuprador de 20 anos para 12.
estuprador, você pode pegar 12 anos de condenação. E você Quem diz que isso é uma movimentou pauta isso feminista? foi... Sim, foram as feministas que fizeram isso. Porque elas precisavam mudar o conceito de sexo para abarcar outras pautas, inclusive da agenda gay, como diz a Berenice Bento, e por isso elas mudaram os termos. Sim. Eles Estamos mudaram falando os de termos da violência lei. contra a mulher Sim. e você quer agregar a agenda gay no meio dessa discussão. Bom, aqui vieram gente e agregou tudo que é coisa. Você disse que o movimento conservador... O preconceito está engrenado em você, por mais que você queira negar. Você disse que o movimento conservador defende o retrocesso. Porém, quem criou a lei, quem apoiou, defende até hoje a lei da audiência, as regras da audiência de custódia do Conselho Nacional de Justiça para soltar o vagabundo que agrediu a mulher. Quem defende a progressão de pena para soltar o vagabundo que agrediu a mulher. Impulsiona, às vezes, a agir então pela a culpa necessidade não é do homem, é desespero. culpa do sistema. Não, mas só que existe um déficit. Você está defendendo o agressor, pô? Não. Existe um déficit que a gente pode constatar sobre o sistema em que vivemos. O sistema em que vivemos pode Você está impulsionar defendendo, pessoas. então, que ele fique solto, Não. porque existe muita... Não estou falando de ficar muita gente solto, presa. e sim de saber inseri-lo em sociedade novamente. É isso Você que concorda, deveríamos... então, que o Marco Antônio Herédia seja não reinserido deveríamos na ser sociedade e o agressor da extremistas. Maria da Penha? Não deveríamos ser extremistas. Você está defendendo que ele tem que ser reinserido na sociedade? Não, eu estou falando... Ué, ele não, os outros sim? Se você deixar falar... Tá, perdão. Obrigada. Aceito a minha vez. Eu estou querendo dizer o seguinte, que deveríamos trabalhar com essas pessoas de forma a reinseri-las e reeducá-las em sociedade. agressor, Não podemos tratar Champinha tem que ser reinserido na podemos sociedade? tratar seres humanos como animais irracionais e incontroláveis. Por isso que a guerra é sobre gênero e não sobre sexo. Eu acredito que homens têm o poder de ter controle sobre si mesmos. Você fala que não podemos tratar as pessoas como não é a animais, mas natureza vocês tratam deles o que é feto como violenta, animal, e sim né? a cultura. Você defende então que o patriarcado Poxa, expressa... então a culpa não é do homem agressor, é da cultura? Você defende que o patriarcado expressa a natureza do homem, Esse sendo é o que, meu na verdade, ponto expressa uma perfeitamente. cultura Tá vendo como que você está defendendo o impulsiona a estuprador cultura, aqui? que Eu sou a favor impulsiona que o cara fique cultura mais tempo agressiva. preso. Você é a favor que ele fique solto? Não estou falando isso. Quanto tempo tem que pegar Estou falando que o estuprador? sistema Mais carcereiro tem tempo que ou menos? Tem melhorar. que sair na audiência de custódia ou não? Você acredita Você que defende a audiência de custódia? Progressão de pena para quem? Para mulher? Você acredita que na Europa, por exemplo, o sistema carcerário funciona diferente daqui? Por quê? É por isso que você defende que ele fique solto? Não é que eu estou defendendo que ele O estuprador fique tem que ficar solto. mais Você tempo está preso ou não? pisando em cima Você de um pode tema responder essa que você pergunta não com está muita simplicidade. entendendo o meu ponto. Carol, você estou é falando de um feminista. sistema. Estou falando de um sistema. Este que você prega pelo retrocesso de leis. Nesse seu Como sistema, você o falou estuprador tem sobre que ficar violência. solto ou preso? Você defende progressão de pena e audiência de custódia para estuprador de mulher ou não? Não estou defendendo isso. Mas as feministas defendem. Todas as feministas do PT e do PSOL votaram para a manutenção da audiência de custódia e votaram também para acabar com as chances de diminuir a progressão de pena. Não podemos tratar pessoas Pausa. como animais irracionais. Então, o estuprador tem que ser tratado com urbanidade, é isso? Oi, Olá, tudo meu bem? nome é Misael, eu sou jornalista e sou do canal Miss e Maria. Bom, tu disseste que vocês estão trabalhando, então, para tentar punir os agressores, Sim, perfeitamente. né, e buscar que as mulheres, enfim, não sofram violência. Por que o PL 1904, então, condena uma mulher que pratica o aborto depois das 22 semanas a uma pena maior do que o estuprador que estuprou ela? Porque homicídio é mais grave que... Certo, mas aí nós estamos tirando o direito que a mulher já tem garantido para ela por lei e vocês querem, ao mesmo tempo, beneficiar o estuprador que vai poder ter um Não, filho. o estuprador não vai ser beneficiado. Não, Por mim, ele vai ser deveria pegar beneficiado, mais tempo de porque ele pena. está Quem pegando defende menos. que ele saia antes são Mas vocês. o crime hediondo foi, inclusive, aprovado pela esquerda. Foi a Maria do Rosário Mas que quem propôs esse projeto. defendeu que a E progressão vocês de pena estão para crime provando- hediondo foi a esquerda também, através... Vocês querem punir a Maria a mulher. do Rosário defendeu Vocês querem Champinha, você vai punir usar ela a como vítima. exemplo? Vocês querem punir a vítima. Vocês não estão Quem punindo o é a estuprador. vítima? A vítima é a mulher que foi estuprada. e o bebê o quê? Ela Culpado? tem 22 anos. O bebê 22 é culpado semanas, do crime? ela vai ter que carregar pelo resto da vida esse trauma, mesmo E que ela se for você uma menor de matar idade. uma pessoa, uma seu menor trauma de diminui? idade, tu acha que uma menor de idade que foi estuprada merece ir pra cadeia Você por acha que mais um tempo do bebê que o merece homem que estuprou ser ele? morto pelo crime Não, de um eu quero adulto? tentar entender, tu não tá respondendo o meu ponto. Então eu vou Por que deixar tu não me você terminar responde? seu argumento. Não, eu quero que tu me responda isso. Tu acha que a vítima tem que pagar, uma vítima menor de idade, estuprada, tem que pagar na cadeia mais do que o estuprador que estuprou ela? Não, com certeza não. Então Eu por que acho vocês foram a favor desse Porque projeto? eu acho que esta vítima Por quê? não tem o direito de matar. Então Mas ela não eles têm deve o direito ser presa garantido e pela lei. tampouco deve Eles têm o abortar. direito pela lei. Elas têm o direito pela lei de fazer esse aborto. Nem tudo que está na lei é moral, né? Não interessa se é moral ou não, se tu gosta ou não. Interessa Tu é uma sim. cristã. Eu não sou Interessa cristão sim. e eu não quero respeitar, eu não quero, por exemplo, assim, ter Mas que a moral lidar não vem com só a da tua fonte questão. religiosa. Não, na questão do aborto é basicamente para na fonte da homicídio questão sempre religiosa. terá que ser maior do... Não, a mas punição esse não é para o ponto. homicídio Esse não é sempre o ponto. tem que ser maior Porque do que a punição vocês para... cristãos estão fazendo a pressão para que isso aconteça, ou seja, Sim, para que para que a uma vítima menina não de se você... torne uma então me criminosa responde, tu quer que assassina. uma menina de 14 anos pague mais Não, tempo na prisão? eu não quero. Eu Mas não então quero por que ela tu seja apoiou esse presa, projeto? então eu não quero que ela aborte. Mas e por que tu fez esse projeto para que Eu uma não menina fiz esse estuprada- projeto. Mas tu apoiou.
É do teu partido. Sim, porque tu tá nós dizendo, somos contra tá o criticando homicídio, o pessoal. a pena de morte tu tá para um criticando bebê o pessoal em por uma virtude do questão. crime de outrem. E o teu partido mesmo O quer meu partido condenar é essa a favor menina. de penas maiores para E estupradores. para as meninas e que para foram crimes estupradas. hediondos. Uma menina que foi estuprada, tu quer que ela passe mais tempo na Não, eu cadeia não do que o quero. homem que estuprou A ela. natureza Mas então fez por com que que tu ela apoia esse engravidasse projeto? por meio de um estupro. Não foi E a agora eu natureza quero que que as fez isso. duas Foi um crianças- estuprador que fez isso. Uma pessoa que violou o direito dela. Violou o E ela livre-arbítrio tem, dela. sim, as mulheres têm direito à E sua ela não dignidade tem. sexual, mas o direito à dignidade sexual não sobrepõe o direito à vida. Mas ao mesmo Ninguém tempo, pode ser morto ela pela não, sua ela condição não de tem que ser concepção. punida por isso. Tu tá querendo punir a pessoa por também acho isso, que a uma mulher não tem que ser criança. punida. Mas O e por bebê que tu deve apoiou ser esse projeto? porque o Responde. bebê deve ser Por que tu retirado apoiou esse com vida projeto? até a 28ª Então tu quer que ela semana seja para que traumatizada? seja dado para adoção. Tu quer que ela possa até, Não. inclusive, morrer por causa Não, eu disso? não quero isso. Tu sabe como é que funciona o aborto legal nos Estados Unidos, Você sabe né? como funciona um aborto por Eu vou assistolia explicar fetal, aqui, ó. Olha injeção só. na barriga da Tu mãe, tem- o bebê agoniza até tu a tem, morte, sem nos anestesia. Estados Unidos, até o terceiro mês, 99% dos abortos que acontecem até o terceiro mês, 99% dos abortos são antes do terceiro mês. Os que acontecem depois do terceiro mês, eles são apenas 1% e 100% desses abortos... Eu sou contra tanto o primeiro quanto o segundo 100% caso. desses abortos são só por conta da vida da mãe. Porque a mãe tem risco de morrer, então ela vai lá e tem que fazer o aborto depois do terceiro O risco de morrer mês. para uma gravidez antes dos 16 anos é equivalente a uma gravidez após os 40. O As risco crianças, realmente uma existe. criança, e aconteceu recentemente. A legislação Nós tivemos, garante vocês que se a obrigaram uma vida da criança. mãe estiver... Vocês obrigaram uma criança a carregar Como um filho assim até. obrigaram? Obrigaram, Não fui pela eu que justiça foi comprei. obrigado. Não foi tu que comprou, mas tu apoiou os juízes que têm esse pensamento, principalmente Sim, os juízes porque existe cristãos. uma vida para ser salva, E aí vocês duas, no vocês caso, deixaram para outra ser morrer. salva. Vocês deixaram outra Como assim? morrer. Eu não deixei ninguém morrer, Uma eu sou criança médica. morreu. Ela morreu Uma em criança decorrência de morreu. uma gravidez de risco. Você está Exatamente. sugerindo que se Então, mate alguém não, antecipadamente tu tem que salvar a criança. por causa de todos os riscos tu tem que possíveis? salvar, além de tu Qual não poupar criança? do A que trauma. tá dentro da barriga ou a não, outra? A que ficou E a outra? ela passou, ela E a outra existe, criança ela é uma merece pessoa morrer? que passou por isso. E o bebê não existe? Essa criança que está ali, que está sendo a vítima real do que está acontecendo, vocês estão obrigando ela outra a também é morrer. vítima. Olha, a vocês Constituição- estão dizendo que querem salvar uma vida, mas As vocês estão perdendo duas vidas, duas. nós queremos as salvar duas as estão duas morrendo. vidas. Então Não. as duas estão morrendo, vocês estão matando duas. Não, isso não é verdade. Sim, quem, é verdade. Quem é Esse todo o responsável ponto. pelo Se uma crime criança é o não tem- estuprador. uma criança- Se alguém tem que uma criança não pagar tem com a vida, físico. é o estuprador. Uma criança não tem um De físico fato, para por isso parir que ela uma deve criança. receber toda a E é por isso que assistência ela tem que médica ter- para e é por interromper isso a que você tem gravidez da direito. melhor fase E é por isso que você possível. tem um direito que vocês querem retirar dela, de abortar se ela direito tivesse a humano vontade. do bebê. Mas de E o qualquer direito jeito, do bebê. essa menina, ela existe, ela já E tem a os outra direitos menina dela que está na barriga consolidados não existe. e ela vai morrer por causa disso. A menina que está na barriga não Vocês existe. estão condenando essa criança a morrer. Não, não. Vocês estão condenando essa criança O a morrer. sistema público E se de ela não saúde tem a morrer, obrigação se de ela cuidar não dessa morrer criança. e fizer esse aborto, vocês estão condenando ela a passar na cadeia. Uma criança Quem de praticar 12 homicídio anos tem que responder numa pelos seus cadeia. crimes. Uma criança de 12 Não, anos não, tem que porque pagar. existe minoridade Uma penal no criança- Brasil. Uma criança de 12 anos, tu acha que Não, tem que ir pra tem cadeia? minoridade Não, mas penal esse no projeto Brasil. ia mudar. Esse projeto quer mudar. Uma pessoa que projeto não, do a teu criança não partido. pode ser É o projeto do responsável teu pelo- partido. Uma É o criança não é projeto do responsável teu pelos seus partido. atos no Brasil, É o graças, projeto inclusive, a do Maria teu do partido. Rosário. Mas o projeto do teu partido quer fazer isso. Sim, quem quer obrigar comete, a criança a morrer. Perfeitamente. Ou Quem ir pra cadeia. comete homicídio tem... O que aconteceu? Acabou o tempo. Você vai dar a sua... Eu vou só sempre pedir que você, sempre que você for falar a sua frase, você diga minha primeira afirmação, né? Isso, em cada uma das... E daí eu sigo explicando a afirmação. Você só dá um tempinho que minha primeira afirmação é tal, 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 tal. Dá um segundinho, aí quando você começar eu dou os 2 minutos ali no iPad. Pessoal, nós vamos rodar, ok? Estamos rodando aqui. Foi todos? Então, é sua segunda afirmação, Ana. Certo. Aí pode, no seu tempo, quando quiser. Estamos prontos. Minha segunda afirmação é que as mulheres já detêm direitos iguais aos homens e agora ainda desfrutam de privilégios formais, sociais e legais. 3, 2, 1, já. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gente, espera aí um pouquinho. Minha segunda afirmação é que as mulheres já detêm direitos iguais aos homens e agora ainda desfrutam de privilégios formais, sociais e legais. Bom, o movimento feminista justificava a sua existência na primeira, na segunda onda, dizendo que lutava pelos direitos iguais. Também costuma se defender dizendo que não defende a supremacia da mulher, mas sim uma suposta igualdade. No entanto, hoje, no Brasil e em muitos lugares do Ocidente, muito diferentemente do Oriente, inclusive dos países islâmicos, o Brasil
hoje garante às mulheres direitos iguais e ainda benefícios. Por exemplo, a CLT, desde 1943, garante que as mulheres e os homens têm que ter o mesmo salário. E ainda dispõe em um dos seus artigos que as mulheres podem carregar menos peso e os homens devem carregar mais peso. A legislação também é robusta com relação à violência doméstica, violência sexual. E, neste sentido, no Brasil hoje, a vida da mulher vale mais que a vida do homem, porque a punição é maior para tirar a vida de um homem do que para tirar a vida da mulher. Existe também um benefício no sentido de que a palavra da mulher vale mais do que a palavra do homem. É o caso das medidas protetivas de urgência, a grande maioria delas são concedidas ainda que não haja nenhuma prova robusta a esse respeito. E também é o caso da liberdade da mulher, que vale mais que a liberdade do homem. Isso se verifica pelas estatísticas de penas, de condenações para os mesmos crimes em relação a mulheres agressoras ou mulheres acusadas ou homens. E, por fim, a maternidade vale mais que a paternidade. Isso se verifica também nas varas da família, onde é possível constatar que as mulheres têm preferência. Além disso, as mulheres são beneficiadas na saúde, na educação, na expectativa de vida, na previdência social e em muitos outros sentidos. Oi, seu nome? Camila. Oi, Camila. Não é uma verdade, né? Uma vez que você citou essa questão da maternidade e da paternidade, e essa questão de a criança ter uma preferência pela mãe, né? Isso, assim, pela legislação isso não ocorre, mas isso é culturalmente, isso é socialmente dissociado por conta exatamente da visão cristã, de que a mulher que ela é responsável pelo filho e que o pai ele só está ajudando, né, a cuidar daquela criança. E isso, inclusive, algumas vertentes feministas, inclusive a que eu me identifico, né, que é a interseccional, enfim, a gente luta também para que tenha a licença paternidade, por exemplo, porque a licença maternidade são 4 meses em que a mulher ela cuida da criança, né? E o homem ele só tem 1 mês de licença paternidade, o que eu acho também um absurdo, porque isso reforça a visão de que a mulher que é responsável pelo filho, que o homem, quando ele faz muito, aliás, quando ele faz o mínimo, parece que ele está fazendo muito. Então, não é uma questão do feminismo, não foi o feminismo que trouxe isso. O feminismo ele quer tirar isso. É uma visão conservadora. O que o feminismo quer tirar, desculpa? Quer tirar essa visão de que a criança ela é da mãe, que a mãe que é responsável por cuidar da criança e da casa, e o homem, assim, tudo que ele faz é muito, assim. Se ele faz alguma coisinha, já, ai, meu Deus, que homem. Enfim. Vou responder os seus pontos, tá bom? Vamos tentar não gritar a partir de agora para ver se rende mais. O seguinte, você disse que a lei garante uma certa igualdade. Sim, inclusive foi o governo do PT que fez a guarda compartilhada, né? Que defendeu a guarda compartilhada. Mas, na realidade, não é isso que acontece. As varas da família tendem a mandar a criança para os cuidados da mãe. Você mencionou que isso é culpa do cristianismo. Bom, eu ainda acho que as mulheres preferem ficar com seus filhos do que perdê-los, independente de questões religiosas ou morais. Para mim, é uma questão de também necessidade biológica, pois a criança precisa, nos seus primeiros 1000 dias, mais da mãe do que do pai. Precisa ser amamentada e isso só a mãe pode fazer. É claro que pode substituir isso por outras fórmulas, mas para o desenvolvimento da criança é melhor estar em contato permanente com a mãe. Mas o meu argumento é que o movimento feminista defende a igualdade de direitos, diz que a sua existência se justifica por isso, no entanto, essa igualdade já foi formalizada na legislação. Um dos exemplos que eu citei foi esse da vara da família. Você falou também sobre licença paternidade. Nos países onde existe uma licença paternidade mais ampliada, já foram feitos estudos sobre isso e se concluiu que os pais utilizam a sua licença paternidade para ganhar mais dinheiro, empreender ou se formar melhor, fazer cursos de formação na sua área. Eu sei que você pode dizer que isso é, mais uma vez, um estereótipo de gênero, papéis sociais do homem e da mulher, mas, mais uma vez, cada um tende a fazer aquilo que lhe é mais importante. E nem tudo é imposição cultural. E mesmo aquelas coisas que são imposições culturais ou que fazem parte da cultura, não necessariamente são más em virtude disso. Então, biologicamente falando, é melhor que a criança fique com a mãe. Mas em que isso toca no aspecto da nossa conversa, que é o movimento feminista diz lutar por direitos iguais, mas esses direitos já foram alcançados e hoje as mulheres desfrutam de privilégios. Então, quais privilégios que você acha que os homens têm hoje em relação às mulheres? Bom, vamos dar um exemplo, né, da Mari Ferrer, que ela foi literalmente estuprada, né? Isso Não, ela não foi estuprada. Foi estuprada. Não foi estuprada. Os Foi autos estuprada. do processo provam que não. Foi um
estupro e vulnerável. Não, Porque não quando foi você tem relação sexual com alguém que não consegue nem andar, nem Ela tava lembra andando, daquilo os que estava vídeos acontecendo. mostram que ela não, mas caminhou de estava uma andando, balada para outra. Estava andando de salto cambaleando. alto. Não, estava andando Não. de salto 15. Não, não foi exatamente isso que aconteceu. Os E, autos assim, do processo. Mas hoje, quando olha se só, trata- você conhece os autos do processo? Você leu o processo? Não, eu Todos vou os, falar que eu você não leu o processo. Os autos do processo mostram que ele não praticou violência sexual sem consentimento e nenhum tipo de violência foi praticada. Pausa. E, inclusive. 3, 2, 1, já. Oi, tudo bem? Olá, Seu nome? Carol. Meu Deus, tem muitas Carols aqui, Rebecas aqui. Olá. Bom, eu discordo desse seu posicionamento, porque embora a gente tenha leis que representem os homens e as mulheres, colocar elas na prática é bem diferente. E por isso que o movimento feminista ele existe, porque é justamente para direcionar, para dividir e partilhar coisas que quem está só atrás da lei não presencia. Então, eu discordo na parte que as mulheres têm muitos privilégios, porque muitas mulheres, independente da classe, elas têm a jornada dupla. Coisa E por isso se aposentam que... mais cedo, né? Não só por isso. Se aposentam mas mais assim, cedo. o homem não tem uma jornada dupla porque, constitucionalmente, ou lá atrás, historicamente, socialmente falando, o homem ele tem essa posição de que ele precisa sempre estar atrás e à frente da parte mais burocrática da casa, na parte de trabalho, e não querendo pegar o peso da família, cuidando da casa, como a nossa colega falou, sobre a representação de que se o homem faz alguma coisa, já é grande coisa. E não é. Então, quando você fala que as mulheres têm privilégios, você está falando historicamente sobre o seu preceito e a sua contextualização. Mas quando você vivencia isso na prática, é bem diferente. As mulheres, elas têm totalmente violências, elas passam por mais violências que os homens. É direito isso? Está formalizado que o homem tem direito de agredir a mulher? Não. Então, direitos iguais. Direitos iguais, Inclusive, mas a foi o que eu punição acabei para a de falar. violência é mais severa contra homens do que contra mulheres. Mas foi o que eu acabei de falar no começo. É bem mais prático na lei. Mas quando você presencia... Mas nós estamos falando sobre direitos iguais. Qual direito que a mulher não tem? Qual direito o homem tem e a mulher não tem? Todo mundo tem esses direitos. Só que Perfeitamente. pela questão do patriarcado, pela questão do machismo, pela questão da violência sexual, todos esses aspectos, eles contribuem para que todas essas leis para as mulheres, elas Que sejam são mais do que menos para os homens, né? evidenciadas. Não. Tem mais leis para Não proteger mulheres do que São para proteger homens. Você sabe disso, né? Justamente pelo quê? Pelo que eu Então acabei não são de dizer. iguais os direitos. Não, não é que não são iguais, é porque as mulheres, elas passam por outras questões que, por exemplo, pela sua questão de religião, tem essa Tá, questão do machismo. a minha eu gostaria pergunta era só de sobre terminar. direito. Isso, eu só gostaria de terminar meu posicionamento. A questão do machismo, a religião, o patriarcado, que influenciam para que essas leis, que deveriam ser iguais, elas não aconteçam na prática. Justamente porque tem o posicionamento de homens, ou até mesmo mulheres, como a gente está vendo, que tem contra esse feminismo. O feminismo ele não vem para trazer essa questão de que a mulher é melhor do que o homem. Isso é um posicionamento e um pensamento que estereotipa todo esse movimento em luta em prol das mulheres. Posso e aí responder agora? Eu só estou terminando. E em questão de você falar que as mulheres elas recebem o mesmo que os homens, ou que elas... Direito na lei é garantido. Os direitos são da lei. E aí reforça justamente o que eu falei no começo. É bem melhor na lei, mas na prática não é assim que acontece. Você conhece alguém que não paga salário igual, você tem que denunciar. Então, mas aí é isso que entra nessa questão, entende? Você denunciou essa pessoa? Você mas conhece você essa entende? pessoa? Conheço. Ou prevaricou na denúncia? Você não denunciou, então. E aí, quando você fala que as mulheres, Você conhece? elas enfrentam... Me explica o contexto que essa pessoa que paga um salário diferente para homem e para mulher. Que você Então, conhece. vem justamente Vamos fazer desse já uma denúncia dessa posicionamento. pessoa. Vem justamente desse posicionamento de não seguir a lei, Você ou conhece de uma pessoa justamente que não de segue a ter- lei e paga salários desiguais Sim, para pessoas que com fazem o mesmo certeza. trabalho. Sim, E você com denunciou certeza. essa pessoa. Não só Então você denuncia. não tá preocupada É com as mulheres, justamente, você não né? denunciou. Porque assim... Provavelmente você está usando uma evidência anedótica. A lei garante desde 1943 igualdade salarial. Em 2023, o Lula apresentou mais uma lei para reforçar um negócio que já existia, só para inglês ver. Apresentou essa lei novamente e desde que ele apresentou em 2023 a lei, os salários, a diferença salarial entre homem e mulher aumentou Pausa. mais Tá. ainda.